E adorar Buda hoje. Se você mas aí adorar como que nós Jesus vamos Cristo, entender você já tem quando no caso Labão seguiu a Jacó, não é quando Labão seguia Jacó, que Rebeca tinha levado os vidros, postos de vidro, escondeu debaixo do assento e disse que ela estava naqueles dias de menstruação e o pai não quis tocar. Ué, quem que ela servia? Não era Samira, mas quem que era? Viu como não tem nada a ver? É uma coisa, outra coisa. As práticas de adoração em dia afastar do Criador, não adorar o Criador, ser rebelde, isso vem desde o jardim. Agora Samiramis e Niróide foi os que foi a grande rebelião, né, que começaram a grande rebelião, né, contra o Altíssimo, contra o Eterno, foi uma das maiores. Ó, eu vou dar uma explicação não muito coerente, mas a gente vai arriscar. Veja bem, se tem um povo e tem um ser, aquele povo vê aquele ser, conversa com aquele ser determina da ordem, cria uma série de coisas que o povo está falando com ele o dia a dia, está vendo. E há um outro ser que não aparece espiritualmente, mas que resta sobre ser, tem o poder e domínio sobre os elementos e tudo. Mas aquele se auto-instituiu, e aí nós só falamos uma língua. Com quem está interagindo o povo? Com o ser todo-poderoso ou com aquele que foi instituído pelo ser todo-poderoso? Com aquele que foi instituído. Como que foi instituído? Se exaltou, né? Ele se tornou arrogante e quis ocupar também já na época o lugar do Criador, do Todo-Poderoso. A quem o povo seguiria? O Criador não era, porque não falava com nenhum daqueles lá, porque eles estavam ali praticamente vivendo num tempo que não tinha conhecimento e entendimento, falavam uma língua só, mas não conservava, não tinha ninguém. Aí ia seguir aquele doido desvairado lá, que daí queria matar o Criador. E foi o que o povo fizeram, se dispuseram a trabalhar, levantar. Para o quê? Olha, tem uma história bonita. Porque a turma olha essas pirâmides e diz assim, quem que foi que fez essas pirâmides? Por quê? Qual era o objetivo das pirâmides? É simples. Nos montes, como Monte Oreb, Monte Aravá, Monte Sinai, Monte Moriá, e montes e montes que o Altíssimo, quando acompanhava o seu povo, ele pousava sobre os montes, era chamado lugar santo, o lugar do Todo-Poderoso. Porque o povo tinha chegado até ele para, né, conversar ou ter a conversação, os profetas. Até depois um ponto ele saiu, mas ele consagrava as montanhas de Zivar. E o que Nimrod fez? Como ele não podia subir, que aquele lugar era santo, ele morria, ele criou a parte algo que fosse até a altura para fechar o Criador lá de cima. Grande erro, só que não aconteceu isso. Ué, irmão, é só você ver o olho de ouro que vê tudo. Quem via tudo e vê tudo é o Altíssimo. As montanhas ligadas em 3 colunas, segundo as informações que eu tenho, era o ouro de ouro que via tudo, que é um Deus adorado pelos egípcios. Que daí, na realidade, queria dizer que estava acima do Criador para ver de cima o Criador. Por isso que Nimrod quis fazer isso. A turma disse que foi igual. Tem uma informação que eles queriam pôr um ídolo lá em cima. Não, eles queriam chegar até o Altíssimo e matar ele. Tem informação que... O que eles fizeram? Agora eu te pergunto para você, qual foi a torre que ele criou? Torre fazer adoração de... Então, agora me diga, qual foi a torre que ele criou? Foi aqueles obeliscos que tem lá de ponta, não, subir lá em cima. Nós entramos por baixo, ele não vê, chegamos lá e tudo nele. Ah, perdão, vou confundir todos esses loucos aí. Você pode ver, o irmão está vendo aqui no vídeo, na Etiópia tem obelisco, no Brasil tem obelisco. Não, tem, o Criador confundiu, não pelo ato que, como o mundo ocidental entende, que eles queriam ir lá no céu. Não. Através da torre, não, jamais. O Eterno confundiu eles pela atitude deles erguer uma torre e querer matar o Eterno. E colocar lá, não. Eles queriam pôr isso lá no topo, lá. Não, eles fizeram. Aquilo que o Eterno abominou e confundiu. Não, segundo a arqueologia e a história. Segundo a outra história que eu li, diz que eles fizeram até lá em cima. Enfeitando, diz que ele queria chegar nos céus. Mas você vê essa história, quando a gente vê... É uma história fantasiosa, né? Não, irmão. Você vê que os Illuminati... Eles, para todo efeito, têm o nome do Altíssimo lá no pentagrama para conhecê-lo e conhecer a nossa atitude em relação a ele, para saber minar o nosso ponto fraco em relação ao Criador. Não é porque está lá porque eles têm admiração ou eles têm medo. É para saber que aquele nome de respeito ao qual nós respeitamos é uma forma que mina o nosso ser. Então, mas os Illuminati nascem com eles. Mas mata, irmão, eles estão guardando, eles não precisam fazer uma torre, eles vão guardando que joga veneno, joga tudo assim. aqui. O que eles estão fazendo nos Estados Unidos? Eles estão pegando, fazendo sacrifício de crianças, porque eles acreditam que abre-se um portal, espiritualmente. Hoje eles fazem. Nos Estados Unidos é praticado muito isso, né? E tem o da família. Aquele George Bush lá foi um lá que teve em flagrante lá, cultuando a coruja lá, fazendo sacrifício de criança. Deu mais tumulto que ele reporta lá.
Então essas coisas aí eram práticas de Nimrod, até hoje. Por isso que eles estão no topo da hierarquia humana e comandando. Irmão, mas aquela questão que ergueu a torre para ir para o céu, aí é uma... irmão, algo totalmente... raciocine um pouco e pense. Analise, só não estou dizendo que você tem que fazer. Raciocine um pouquinho e pense. A turma pega esse obelisco monumental, que diz que reflete na lua, reflete aqui. O que os templários fizeram? Os templários foram lá, um lugar em Roja lá, e fizeram uma escavação, fizeram uma cruz, um templo debaixo da cruz, para que fosse visualizar de cima, tal o tamanho da grandeza que tem até hoje. E assim sempre foi o que eles quiseram fazer, eles queriam chegar até o Altíssimo, ou parecer como o Altíssimo. E esse negócio da torre, você pode acreditar, os obeliscos que fazia Faraó na época, era a estátua gigantesca, entendeu? Para que os deuses deles superassem tudo, todos os deuses pagãos e terrenos. E aí, além do mais, né, nós sabemos, por exemplo, né, de Moloque, o deus que tinha o fogo, daí que se eu queria ser criança, o qual o autismo, isso nunca passou pela minha mente. Então foi a mesma coisa. Eles não podiam chegar ao morro. E quando Yeshua foi por uma causa destinada pelo Criador, qualquer pessoa subisse e morresse. Então ele falou, já que nós não pode chegar da forma que ele está lá, nós chegamos até ele de uma outra forma. Entendeu? Aí o que acontece é, mas não estou dizendo que ele fez lá pertinho do morro igualzinho, subiu lá e tal, não, mas era uma forma de ele querer chegar e ser igual, para ficar aquela coisa assim, olha o que eu construí, olha o que eu fiz. Isso eu fiz, eu construí. Ele não coloca que nem hoje diz. Eu sou governo do Paraná, olha quantos quilômetros de estrada eu fiz na minha gestão. Ele esquece que não fez nada. Quem fez foi o trabalhador que está lá dia a dia trabalhando, esse fez. Ele só simplesmente foi lá, pegou, né, por exemplo, um projeto que o engenheiro fez em cima de uma estrada e assinou embaixo, liberou dinheiro que nem era dele, dinheiro do povo, e quem fez foi o homem que está trabalhando, mas ele toma para ele. Eu fiz. Assim era os reis pagando época. Olha o que eu fiz. Esse monte já estava aí desde a eternidade. Ele diz que é todo poderoso, mas eu fiz. Quem é maior? Ele ou eu? Agora, que nem eu falei, irmão, que a Samiramis, ela cria uma das primeiras religiões ali por questão da semelhança também, né? Porque ela criou com a igreja hoje, né? Porque a sacerdotisa, todas aquelas questões, né, que existem na igreja, hoje foi criada por ela, né? Por Samiramis. Das profecias, então, como é que vocês chegaram à conclusão da profecia que vai lá atrás, lá em Nimrod? Em relação a... profecia. Ele falou profecia sobre... Lá vai em Daniel 11, né? Daniel 11, a estátua, depois tinha comentado da cabeça, né, de ouro, que teve o princípio, teve o fim, comercialmente falando só, né? Daí teve os braços e o peito de prata, também teve o começo e o fim. Daí teve também o tronco de bronze, começo e fim, as pernas, começo e fim, e a base, começo e fim. Então, todos esses começos e fins é ligado com o sistema. Primeiramente, o sistema. Depois, aquele sistema se torna o quê? Uma rivalidade com outras nações que têm outro tipo de religião, né? Então, a base da estátua não vai ser diferente que nem a das outras. Vai ter o princípio e vai ter um fim de um sistema. Agora, a parte espiritual, não. A parte espiritual vai ter que vir lá de trás. Só que daí o princípio e o fim daquilo ali, a gente vai ter que determinar quais as nações que neste momento são parte daquilo ali, para a gente começar a identificar quando que aquela parte espiritual vai começar. Começou, né? E quando vai terminar, né? Quando que vai terminar. Porque são duas que são paralelas. Isso. Tem uma aquela comercial que vem de lado, ela vem vindo, que nem os fenícios, né? Eles eram bastante famosos porque o comércio dele marítimo era bem grande. Eles faziam comércio, era transporte, mais transporte do que outra coisa. Depois foi indo que eles começaram a cultuar as divindades, porque eles achavam que as divindades estavam dando para ele o comércio, mas na verdade era o Todo-Poderoso que estava, no caso, deixando aquilo ali acontecer, né? Eles davam crédito para a divindade deles, então ficaram famosos. Tanto é que a Jezebel era uma princesa fenícia. Agora, por que a Raabe, que era o rei de Israel, fez contato com ela? Porque ela tinha o quê? Bastante poderio comercial na área de navios.
Então a Rabi não era do jeito que não tinha a cabeça que tinha, só que daí ela era o que? Ela era uma pagã. E por trás ela adorava Ashra, Baal e mais uma outra divindade, Ashtoret. Então eram 3. Depois eles desafiaram, né, o profeta Eliarro, né, que era, para ir até o monte lá, para depois fazer uma competição lá, para ver quem que ia mandar fogo, né, do céu e consumir o sacrifício. Agora, por que ele fez aquilo? Porque tinha uma aliança forte de comércio. Então, o comércio do fim, a gente está vendo que por um grande período de tempo, a gente ficou escravo do sistema de banco central, né? Eles manipulavam tudo. Você vê, o Brasil não tem PIB este ano, o Brasil está no negativo. Teve lá um comitê que foi lá em Moscou, alguns dias atrás, e vão fechar negócio com o sistema aéreo de defesa. Aquilo ali é caro. Aquilo ali é uma base que vai no chão que direciona foguetes para proteção aérea. Aquilo ali é caro. O Brasil não tem PIB para funcionar aquilo ali. Agora, como é que eles vão pagar? Eles vão imprimir dinheiro, jogar o futuro do Brasil em jogo, trazer aquele futuro para o presente e gastar. Tudo que eles estão fazendo. Aí vão voltar as velhas dívidas de antes. Sim. Mais do que nunca, o Brasil naturalmente vai precisar da China para renovar mais uma vez os contratos. Tanto é que vai ter uma linha de trem que vai ligar o Nordeste brasileiro até o Pacífico. 5.300 quilômetros de linha de trem para escoar a produção brasileira. Você vê, aquilo ali é comércio, aquilo ali são os mercadores que estão movimentando aqueles investimentos para que no futuro, daí toda aquela linhagem que veio lá de trás, lá de Roma, todos aqueles, entre aspas, pais da igreja, tudo aquilo lá, depois que as nações adotarem o sistema chinês de comércio por computador, daí sim vai haver rivalidade entre as religiões do mundo, para chegar até no combate final. Então aquilo ali nos leva a entender que existe uma linha comercial e uma linha, no caso, espiritual. Então, no caso, quem que são aqueles que vão reger no momento aquela parte da base ali? Daniel fala quem são. Então vai ter que ter 3 situações. Uma delas ligada com o tabernáculo, a outra ligada com a militar e a outra ligada com o comércio. Então, tabernáculo religioso, comércio, que é a China, e uma parte militar. Ele vai ter que identificar quem que é aquele reino do norte que virá mais tarde com muito equipamento militar. E a referência, por exemplo, a gente estava falando do Netzer, o Netzer na linhagem gentílica, quando usa aquela palavra que é especificamente para a árvore da oliva, que quando corta, e depois de 1000 anos sai um rebento da raiz dela. É chamado Netzer, é especificamente só para aquela palavra. Só que daí Daniel, para explicar numa linhagem gentílica, ele teve que usar aquela palavra, que era só usada para Mashiach. Então ele pegou aquela palavra falando de um sistema. Então, há uns 50 anos atrás, 50, 40 anos atrás, quem que era a potência mundial? Era entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Que antes, acho que antes até do teu tempo. Então eram potências enormes, só que era através da força. Hoje a China está fazendo através do comércio, uma potência através do comércio. A gente vai entender que no final, aquelas 3 que Daniel está falando lá, eles vão começar a se juntar. Hoje, por exemplo, você vê a China, está comandando a parte comercial, tem também a parte militar, mas mais a parte comercial, que já domina todo o Pacífico. No oeste, onde a gente está, a gente quase não vê notícia dele. Quando vê, ainda é ruim. É porque a China teve a porcentagem da produção deles é negativa. Não é negativa. Ou baixou. Não é que baixou, é o comércio deles com o oeste. Eles mais eles quase não exportam nada, né? Assim, a China? Principalmente de alimento. A China exporta, ela compra barato de outros países como o Brasil, chega lá, né? Ressaca o produto e revende. Eu tive informação que ela compra bastante por causa do grande... Não, a China produz. Da grande população lá também. O noroeste da China. A população lá, eles não têm capacidade de... para manter toda a população lá. O noroeste da China e a região adjacentes a eles produzem bastante. Agora por quê?
Porque os chineses têm o quê? Eles têm bastante petróleo barato, que os árabes estão ajudando ele por causa do transporte. Como eles têm transporte barato, eles compram barato de outras regiões do mundo, chega lá, eles ressacam aquilo ali e revendem. Para eles é barato, dá lucro. Imagina, por exemplo, o preço que está o dólar hoje, para eles comprar grão no Brasil, seja milho, soja, arroz, o que for, e revender, que o irmão está falando, como eles têm PIB, aí o Brasil se expõe a abrir uma série de vantagens, né? Para eles comprarem, e aqui no irmão falou, depois lá eles só empacotam de volta e mandam para outra nação. De repente até para o próprio Brasil quando tocar. Sim, já viu alguns produtos que são chineses, made in China, você vai ver ali, você vai ver grãos que são dos seguintes países. Aí tem grãos que vêm da Alemanha, tem grãos que vêm de outras partes do mundo, Taiwan, depois tem várias na lista que faz a composição da China, eu nunca vi alimentação. Tem até ração para cães. Tudo. Eu só compro da China. Compra arroz da China? Não, ração. Mas já tem arroz da China. Tem, não dúvida. Agora você vai, lá no tem. Agora, os irmãos... como produção... E alimento ela é fraca, né? Por causa que eles mais importam, por causa da população lá. Que eles compram o arroz aqui, vamos supor, ao milho. Segundo o que eu sei, né? Isso que eles pegam lá que é 21, né? Vamos dizer que daí pelo fato deles importarem e descontar já o frete, pega a 19 nós. Você chega lá, eles colocam uma embalagem bonita, e daí manda de volta daí a 50. Se brincar, e o Brasil compra, nossa, que linda a embalagem, mas não é a embalagem para comer, é o que está lá dentro. Agora tem muita coisa, que nem você vê aquele bala que o irmão fala, é uma verdade, que são os árabes apoiando, né, as empresas chinesas. Ele já compra com um determinado valor, em 3, 4% e revende para nós. Você compra, daí tem mais um terceiro que ganha, ele chega para você como quarta pessoa no negócio, e você pega pagando, não um absurdo, mas paga um preço normal, equivalente ao que se paga no comércio do mundo. Só que veja bem como que é as coisas. Você precisa do produto, e para eles, né, para você buscar deles, é fácil você comprar, então, beleza. Mas você for comprar aqui no Brasil, não que você não queira ajudar a nossa nação, a gente quer. Mas daí os caras aqui, cara, meu pai do céu, isso é uma loucura. Os caras cobram um imposto absurdo. E você tem que pagar se quiser. Aí você compra uma coisa que não te agrada, se for um dinheiro, investiu mal, e daí comprar um. Os irmãos já pensaram no sistema de taxação, como é que vai ser? Com esse novo sistema? Como é que eles vão cobrar os impostos? O sistema virtual de moedas, os irmãos já fizeram uma pesquisa na internet, não existe meio de cobrar imposto ainda daquele lá. Então, por exemplo, se pega o real, vai a uma lojinha de BTC, se pega o real, compra o BTC e vai direto para o computador para tua casa. Lá você gasta o teu dinheiro que você comprou virtualmente em lojas que aceitam o BTC. Se o comerciante não quiser, não precisa pagar imposto para o governo. Não existe lei ainda no Brasil, do Banco Central, para limitar, ou então dizer para não pagar taxa. Não pode. Virtualmente não dá, porque não tem linkagem com o Banco Central. Mas esse BTC... é um projeto que eu acho que vai ser aprovado? Já foi aprovado faz tempo, por isso que as nações estão, os Estados Unidos até... Quebra o mundo, né? Só que eles não querem quebrar o mundo, querem quebrar os bancos. Porque os bancos, eles tiram proveito das taxas. Já viu o cartão de crédito que acontece quando você atrasa o pagamento, que acontece com o teu crédito? O que acontece com as taxas que eles impõem? Aquilo ali que eles querem acabar. Porque o sistema bancário de hoje escravizou o povo. Então os industrialistas, o que eles fizeram? Eles pegaram, se reuniram e geraram aquela moeda virtual. Não, se é para produção, a gente não quer o governo misturado naquilo ali. A gente quer que aqueles que produzam continuem produzindo. Porque o governo, quando coloca a mão na situação, eles destroem tudo. Simplesmente destroem. A economia do Brasil está destruída. A economia, por exemplo, da França está ruim. O Japão já faliu uma vez, teve que trocar o gabinete. Aí que tá. É que nem, mas ali a gente fica pensando, né? Mas esse sistema virtual, igual o irmão falou, mas os computadores central não tá tudo na Europa? Não. Né? Quer dizer, a parte chinesa... A base é ali, né? A parte chinesa, porque para você... Comanda tudo, né?
Para você ter o comércio pelo Bitcoin, não precisa ter contato com o banco. Central de todos os computadores do mundo. Do mundo aí. Se lá os Illuminati resolver dar um pane, exceto o Bitcoin. O Bitcoin eles não conseguem. Não, ele usa o sistema, acabou o sistema, não tem banco. Como é que eu não vou usar a internet sem sistema? Pode usar a internet. Quebra tudo. Porque eles estão pagando as taxas que devem pagar para usar a internet. Não, mas então, é diferente do banco. Eles estão usando porque eles pagam. Estão pagando. Como que é a estadia? Eles pagam a linha. A partir do momento que o sistema Illuminati tira o mundo virtual deles, acabou. Eles não tem mais nada. Mesmo que pague, eles não têm. Todos os países. Por isso que a União Soviética está gerando o próprio sistema deles. Já começaram com o sistema de GPS. Senão não fica na mão dos americanos da Europa. E isso que está mudando. A moeda virtual já é uma. Que eles não põem a mão na moeda virtual. Eles não, seja lá quem for, Illuminati, sei lá. Coloque na lista quem você quiser, eles não podem mudar aquele sistema. Então daí, no caso, esse sistema, a central é lá com eles, no caso. Sim, eles não têm, é um sistema independente. Fala, ó, você tem o sistema bancário lá da Europa, normalmente é o FMI que está lá. Todo o sistema de empréstimo lá é com eles. O Bitcoin, as moedas virtuais estão lá no Pacífico, lá por fora, ó, não tem nada a ver com o FMI, aquele bando de canalha lá, não tem nada a ver com lá. A gente trabalha simplesmente com nações que são industrialistas e não querem envolvimento do Banco Central, porque envolve nações com governos só para roubar. Eles só querem roubar e sugar o povo. E o Bitcoin não deixa. Mas é um negócio direto do fornecedor para o comprador. Sim, é um sistema que os industrialistas... Não, e é um projeto, se repensar bem, é bom mesmo, tem que ser assim. Porque se a pessoa tem que pagar alguma coisa... A pessoa que vai fazer uma doação, a pessoa que vai criar uma instituição ou vai pegar parte daquilo e investir em benefício, aí você já está pagando direto, independente de governo, independente do que seja, o cara impõe lá para você tem que pagar na marra, não. Você está pagando porque você vê que o projeto é viável, vale a pena, então eu concordo, mas está certo. Então o sistema de investimento, como que vai investir num sistema? Hoje em dia, por exemplo, você conhece o Mercado Livre, né? Vai ali selecionar o Mercado Livre. O que a China está propondo, e tem no sistema deles, é fazer um investimento direto no mesmo site que você compra. Então quando você pega o teu dinheiro e transforma aquilo ali numa moeda virtual e deixa linkado com o sistema de compra e venda, o que acontece? Você pode clicar ali e investir naquele produto, ao mesmo tempo que você compra ou vende. Uma pergunta, irmão. Aquele cartão PayPal. Cara, como é que os governos vão tirar a taxa daquilo ali? Como é que vão tirar imposto daquilo ali? Não tem como. Eles vão mandar bala no nariz daquele chinês. E o cartão PayPal, irmão? É um sistema legal? Que nós estamos falando ali. Legal para eles, né? Não para o mundo ocidental. Porque o mundo eles querem colocar o Banco Central no comando e eles não querem nenhum Banco Central. Já entendo que não é legal, né? Então, só que é uma situação de cultura. A cultura do Oeste aceita políticos que são piratas legalizados. O Pacífico acredita em políticos que trabalhem para o povo. O Brasil, por exemplo, aceita vagabundo no governo porque a cultura do Brasil é diferente. É o pior que é verdade, né? Não, na realidade, esse papel aí dessa moeda é como assim, de repente eu tenho algo para investir, eu vou lá e deposito como um fundo que me dá a garantia por via aquele cartão de eu poder comprar, né? No caso, por exemplo, não tem ninguém dizendo para mim, não, desses 2.000, desses 1.000, desses 100 reais, você só pode gastar tanto porque tanto está reservado para o governo. Isso não existe. Exato, só que é com BTC, que é o Bitcoin, então a gente usa mais real. Falando da questão espiritual, mas aí para comprar não também não pode deixar de esquecer não, para comprar, né? Só que para comprar, se iniciou já. Para comprar, daí com BTC, você escolhe uma loja no Brasil que vende com BTC. Não compra mais com real. Não, sim, mas e para mim poder ter esse fundo? Para tirar aquilo ali na mão, tem que daí sim ter uma linkagem com o banco. Então você linka o banco ali, mas você só vai tirar o teu BTC quando você quiser aquela moeda que fica em papel para você. Vai ter que ter o chip. Chip da mão. Mas daí, olha, chip nem de graça. E aquilo ali é que vai dar problema, porque para eles inserirem um chip em você, você vai ter que ter, vamos dizer, um computador em casa.
você vai ter os teus dados ali, certo? Só que no sistema bancário não pode fazer aquilo. Por quê? Porque o governo não pode ler o teu sistema bancário do teu computador. Você já leu os teus direitos autorais que você tem no teu computador quando é ligado com o banco? Tem a senha, se você vai no banco tem uma senha. Tem se senha você do vai banco. mexer no documento, a senha aparece só certo. Eu estou dizendo o seguinte, quando você tem uma conta no banco, pela internet, os teus direitos são enormes. O governo não pode chegar ali e ler que você tem ali. O governo brasileiro não pode fazer aquilo. Agora, como é que eles vão cobrar uma taxa de você quando você usa um sistema virtual que não é nem rastreado pelo governo? Tem que te gerar um monte de leis naquilo ali para depois barganhar o que eles podem ler da tua conta e o que eles não podem ler da tua conta. É cheio de regras. O governo brasileiro não pode chegar na tua máquina ali, no teu banco ali, com o teu computador e ver que você tem lá dentro. Não pode. De jeito nenhum. O governo fica bem longe daquilo ali. Por isso que tem acesso a tudo. O banco tem, ele pode ler, mas ele não pode pegar nenhum centavo além daquilo que ele está dando as normas. Se você deposita 10 mil agora, daqui 2 minutos não está mais na tua conta, já estão comprando na bolsa, né? Sim. Estão comprando e negociando. Desde que aquilo seja de acordo com aquela cláusula que eles têm tudo lá marcadinho. Além daquilo eles não podem fazer. Eles não podem tirar o teu dinheiro de lá. E o governo o que precisa fazer para pagar a taxa? Tem que tirar o dinheiro da conta. E aquilo ali não pode. Porque no sistema virtual não existe ainda. Ainda, né? Ainda não existe. Então o governo, o que é? Mais fácil para eles pegar a informação do computador através do que o cara compra com o BTC, sem se meter no sistema de computação, e usar o sistema de informação do freteiro para pegar uma identificação do que tem na caixa com o preço e a taxa. Ali sim, o cara pega através do freteiro, cobra o imposto quando você pagar o item. Pois é, do mesmo jeito o governo cobra. Não, só que ele não pode fazer direto para o computador. Porque na alfândega lá não passa nada sem fiscalização governamental, né? Por quê? Porque é feito aquilo pago na hora quando sai da China. Só que com aquilo lá é tirado o imposto quando você paga. O governo está lá na alfândega esperando, ó. Vai pegar a tua taxa, certo? Mas só vai pegar quando você for lá no banco, através do computador e pagar. O governo não pode fazer aquilo ali e pegar. Não, depois? Só depois. Não pode fazer nem de uma outra forma, só depois que você paga. Mas como a moeda virtual não existe lei ainda para controlar aquilo ali, como é que eles vão cobrar imposto? Você vai comprar de um fornecedor, o fornecedor vai te fornecer o produto com BTC. Tá, mas olha que chega lá que é a situação. Quando o transportador for pegar aquela carga para te deixar em casa, exceto que você vai lá buscar, daí não paga taxa nenhuma. Mas quando você querer que o freteiro for levar para você, daí tem que transformar aquele BTC em reais. Ali você paga imposto. Aí paga imposto. Agora uma loja de BTC, quando você converter e for comprar em BTC, se o comerciante não quiser pagar imposto, não paga. Vai gerar um problema, porque mesmo assim, né, para passar lá, o problema é para passar lá, né? Não, pedi veio todo. Não, veio, né, mas paga uma... Paga lá, né? Paguei, não, mas entrar no país lá. Não paguei. Para entrar no país? Cobrado no valor, né, total. Não, eu paguei sem problema. O que me cobraram foi a transição daí, que é a MSS. Que cobra aqui no Brasil o cumprimento daí da parte de fazer para mim aqui. Mas de lá não. Eu comprei, o preço que eles me deram em dólar chegou ali, daí esse comprimento que eles cobram de 100, 150 é o preço que o correio cobra para trazer para mim lá aqui. Aí, não paguei outra coisa mais. Mas não existe fronteira de país aberto para negociação. Mas para mim eu não paguei nada. Vamos supor, o cidadão comum ir lá e comprar e eu comprei uma máquina. Se o Brasil cuida da fronteira do Paraguai, que é nosso vizinho aqui, pois é. Tem um limite, o governo controla isso. $150. Se não controla, tem que o Brasil inteiro e vai, o Paraguai compra tudo, eles só indo na rua. Só tem que haver um controle, né, para não... Mas que nem o irmão tá falando, às vezes. Só que tem duas situações. Uma delas é a compra. Não paguei não. Eu disse que era $200, veio para mim $200. Daí eu paguei esse complemento pelo correio aqui. Não é lá na Flórida, é para o correio que me mandou. É o serviço de correio. Eu paguei uma vez 65 e outra vez 105. Só que tem duas situações, irmãos. Uma delas é compra, a outra é a venda
a outra é investimento. Todas elas são diferentes. Daniel, na época que ele trabalhou para os reis, da época dele, ele sabia que existia compra, sabia que existia venda e sabia que existia investimento. Então Daniel, como ministro da economia da época dele, ele era ciente de todas aquelas transações ali, ele tinha ciência daquilo ali. Então no mundo de hoje, falando daquilo ali, como que o Eterno, por exemplo, ele vai tirar o poder da mão dos governos e dar para o povo? Já pararam para pensar? Que o Eterno quer restaurar a dignidade do povo que trabalha de acordo com a lei dele? O que o Eterno falou lá em Bereshit? E do suor do seu... Sim, então o Eterno honra aqueles que temem a Ele e que trabalham. Agora, independente dos reinos, das nações mundiais, o Eterno também, neste período da restauração do tabernáculo, ou dos tabernáculos, Ele vai dar honra para aqueles que reverenciam o nome dEle em trabalho e em tudo aquilo que Ele prometeu lá atrás. Então se veja como o Eterno ele é sábio em tirar o poderio daquele sistema e deixar num sistema que é bem mais simples, onde o computador está para quase todos os habitantes, principalmente de cidades mais desenvolvidas, né? Então aquilo ali é um trabalho que o Eterno está fazendo numa linha de comércio. Porque, veja bem, vamos dizer que tem um produto que me agrada na França ou um produto que me agrada na Itália, eu só preciso pegar o tradutor, escolher o produto e ter o dinheiro e pedir. Eu não preciso no Rio de Janeiro porque daí, ó, já agora veja bem. Quem produziu está cobrando imposto, o lojista está cobrando imposto, o prefeito está cobrando imposto e o governo está cobrando imposto. São 50 pessoas. E daí a cidade e o estado estão cobrando imposto. Assim eu compro de lá, eu pago um imposto só e tenho um produto de qualidade aqui no municipal, estadual e federal. Não, é verdade, é isso mesmo, é bem isso mesmo. Porque sem contar que daí o governo, o cara que plantou até chegar, né, no comércio, ele está pagando imposto, mas o freteiro está pagando outro imposto. Então, quer dizer, no final gera quantos impostos? Podia ser um só, e assim você compra fora, paga um preço justo, né? E aí é problema deles lá, entre comprar e descontar imposto deles, né? É que nós entendemos que essa restauração é só depois dos 1000 anos do Armagedon, né? Agora vem aquela situação, tem uma delas que no caso indica que o Mashiach, no caso já fez uma parte da profecia. A gente entende que essa restauração, o Mashiach já vai estar lá dentro de Israel. E depois a vinda do reino de Elohim, que é diferente. Então o que está entre aquilo ali, você vai ter que pegar lá, estudar lá atrás, para ver qual foi o ponto de referência. Porque a mesma forma que a gente entende reino dele e reino de Elohim, existe um período de transição das profecias. Sim. Vamos dizer, o Armagedon. O Armagedon existiu lá atrás, que aconteceu literalmente. Existe uma refletida que vai acontecer no futuro. Só vai mudar a região geográfica. A gente entende que... Da mesma forma vai acontecer... Megiddo, sim. Megiddo, várias vezes. Então aconteceu literalmente. Esse Armagedon nós entendemos que o Mashiach vai estar lá dentro de Israel. Ou vai fazer parte do tabernáculo dele novamente. A gente entende dessa maneira. E daí depois vai, na escritura em si, vai dar pra gente um modelo de como achar e identificar o reino dele, como achar e identificar as nações do futuro, como achar e identificar as nações envolvidas com o comércio do fim. Então, a mesma maneira que o Armagedon ele é uma guerra espiritual, né? Também. Porque a escritura diz lá que quem vai reunir para a grande batalha naquele dia, falando sobre o Armagedon, são os 10 reinos da Europa. Então a profecia é bem clara, ela foca só a Europa nesse sentido. Espiritual. Nesse sentido. Então a guerra ela começará, o início dela, através de conflitos espirituais. Tem que ter um comércio antes para dar relevância àquilo que eles acreditam. Segundo as escrituras, né? Aí, porque aí diz lá que os 10 reinos, esses mesmos, né, ela congregará para a batalha naquele grande dia, né? Então esse congregar é espiritual, né? Assim, ela já unificou, né? Desde que tenha um sistema de comércio que suporte aquele sistema
espiritual, porque a China não tem nada a ver com o Vaticano. Israel vai ser A China está fora da profecia. Israel vai ser um dos únicos países que vai necessitar do comércio de outros países, né? Israel, a gente entende que ele não vai participar do comércio de outros países, né? Uma porque importação é difícil Israel fazer por causa da questão da alimentação já deles, por causa da Torá. Já vai entrar e tem essa profecia que Israel, né, vai se tornar um país que eles vão dar muitos, né, frutos e já está, né, como potência já, né? Já está se tornando Israel, já está se tornando uma potência. Dá a entender que é espiritual, sabe por quê? Quando a profecia diz lá que ela congregaria as nações, ou seja, tribos, ricos, pobres, isso dá o nível é bem amplo, né? A nível mundial, ela ia congregar eles para a grande batalha, ou seja, ia preparar eles para a batalha. Aí fica uma pergunta, eles já foram preparados ou serão preparados? Já foram anteriormente uma vez, ficarão de novo. Não, eles estão preparados agora para a batalha, né? Isso é espiritual. Porque a partir do momento que esse império que a profecia cita ali, a partir do momento que ela uniu as nações a professar uma só fé, a confessar um único então ela preparou eles estão prontos para a batalha espiritual, falando espiritualmente, eles estão prontos, preparados para a guerra. Basta agora começar a mexer com as massas. Aí entra um pouco da questão da política, né? Tem que haver política, comércio. Né? Então, mas o Armagedão, o começo é pelo lado espiritual. Quando começar, realmente vai haver rivalidade, porque ali no capítulo 18 da Revelação, que é pertinente aos tempos que nós estamos vivendo, mais para frente, para trás, né? Fala ali que para o povo deles sair do sistema, por quê? Porque todas as nações estavam se convergendo com os mercadores. Então, o capítulo 18 da Revelação não pertence ao futuro, pertence a esta era que o sistema está se desenvolvendo no Pacífico. Se vamos pegar o capítulo 18, que é linkado com o capítulo 8, você vai ver que em conteúdo e contexto os dois estão